eu terminei Percy Jackson. Sim, galera, sim, o vídeo que eu mais estava esperando para fazer nesse canal finalmente chegou. Eu terminei Percy Jackson. E para você que não acompanha toda a minha saga lendo esta obra de arte que se chama Percy Jackson, prazer, meu nome é Lucas, sou escritor, autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Yocasta. E também sou ator, de vez em quando faço vídeos pro YouTube, TikTok, enfim, o que der na telha. E, sem mais delongas, vamos falar. Eu terminei os Olimpianos, porque eu fiz, se você tiver interesse, eu fiz um vídeo mais pra trás, você pode descer no meu canal aí. Eu fiz um vídeo falando sobre minha experiência lendo o primeiro Percy Jackson, do Ladrão de Raios. Aí eu fiz um vídeo, um apanhadão dos 3 Mar de Monstros, Maldição de Titã e a Batalha do Labirinto. E eu terminei aquele vídeo com a promessa de que faria um vídeo especificamente pra falar sobre o último Olimpiano. E eu terminei. Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo acho que umas 2 semanas depois de terminar esse livro. Acho que faz umas 2 semanas que eu terminei, talvez, ou mais. Mas eu só acabei fazendo agora. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei por que eu só acabei fazendo agora. Mas antes de começar tudo, vamos dar um pequeno paralelo, um pequeno prólogo antes de começar. Bom, eu comecei Percy Jackson Ladrão de Raios em maio, se não me engano em maio ou abril, por aí. Aí, amei esta maravilha, fui para os outros e agora no começo de agosto, se não me engano, no começo de agosto, eu fui para o último Olimpiano. E aí, é engraçado, porque algumas curiosidades que eu gosto de falar sempre que eu falo sobre Percy Jackson. Primeiro, Percy Jackson eu comprei numa viagem quando eu tava em Ubatuba, ou seja, praia, sem saber absolutamente nada sobre Percy Jackson, amei. E o último, eu também comprei na mesma viagem, indo pro mesmo lugar, na mesma livraria. E pra mim, já descobrindo, depois de tudo, toda a tour de Percy Jackson, pra mim é incrível. É incrível. E é engraçado que você for ver, meu primeiro vídeo, eu não sei sobre absolutamente quase nada sobre Percy Jackson. E agora, o último vídeo, eu já estou com a camiseta do acampamento meio sangue. Já sou totalmente louco por Percy Jackson, porque na minha vida eu não sei ser simplesmente gostar de uma coisa. Não dá pra ser só uma side quest da minha vida. Não dá pra ser só uma coisa assim, sabe? Entende? Eu simplesmente tenho que ser extremamente coisado com a coisa. Enfim, vamos lá pro que eu tava falando. O que falar sobre o último Olimpiano? Vamos por partes. Primeiramente, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então se você ainda não leu, se você tem vontade de ler e não gosta de spoilers, obrigado por ter chegado até aqui. Até mais, é isso, beijo, deixa seu like. E se você já leu Percy Jackson e os Olimpianos, o último Olimpiano, ou se você não leu e só tá querendo aqui pra saber como que é a história, se você não tá nem aí por spoilers, vem comigo, vem com o titio aqui que essa aqui vai ser boa. Bom, então, primeiramente, simplesmente eu amo. Olhando pra... A primeira coisa que eu percebi quando eu comprei esse livro foi que tem mapa. Eu simplesmente amo livros com mapa. Já li algum com mapa? Não, mas eu simplesmente amo. E toda a ideia de ter um mapa me faz sentir muito bom, porque você fica lendo e você fica olhando pro mapa, você fica tipo... Então pra mim é muito bom. Então, beleza. Primeira coisa que eu sempre gosto de falar sobre como eu amo como Percy Jackson começa as histórias na narrativa dele. Porque, por exemplo, aqui ó, no último Olimpiano, o fim do mundo começou quando um Pégaso pousou no capô do meu carro. Eu simplesmente amo como ele começa as histórias de uma forma totalmente aleatória e de uma forma que só o Percy consegue narrar esses começos de histórias. Eu simplesmente amo. Então, falando sobre o primeiro capítulo, vamos falar de capítulo por capítulo, o que eu achei interessante. Primeiro capítulo, que é Embarque em Cruzeiro Explosivo. O que fala sobre o capítulo? Primeiramente, olha, vamos falar uma coisa. Eu não sou hater da Rachel. Na verdade, eu amo a Rachel muito, muito. Não tanto quanto a Annabeth, mas eu gosto da Rachel. A Rachel tem uma coisa assim que eu gosto nela. Eu gosto do lado artístico, de como ela é,
da sinceridade, da ironia de vez em quando. Eu amo. Mas vamos falar que é de consenso do fandom sentir um pouco de ranço, aquele rancinho da Rachel quando ela beija o Percy nesse primeiro capítulo absolutamente do nada. Então, só esse adendo. Não odeio a Rachel, mas a gente sente um pouco de ranço nesse começo de capítulo. Outra coisa. Eu achei totalmente desnecessária a morte do Bakendorf. Desculpa. Mentira, brincadeira. Não é desnecessário, eu sei como é ser escritor. Mas eu, como fã, eu falei, não precisava. O querido tava feliz. Ele tava feliz, ele tava vivendo o momento dele. Aí vocês vão e me metem ele morrendo. E olha, eu vou te falar. Todo o livro do Último Olimpiano é culpa do Bakendorf. É culpa do Bakendorf, não vou falar outra coisa. Então, desculpa, Bakendorf, tomara que você esteja no Elísio, feliz, alegre. Mas é culpa sua. Porque se não fosse tu, Selena Burgard não tinha feito o que fez. Então, só falando, é culpa tua. Mentira, brincadeira. Então tá. Outra coisa que eu gosto. Aqui. A ideia de falar capítulo por capítulo foi pro céu. Eu amo o Nico nesse livro. Eu amo o Nico. Olha, entenda uma coisa. A Bianca, a morte da Bianca em a Batalha da não. A Maldição do Titã. Uma coisa que eu senti quando a Bianca morreu. Eu achava que ela ia voltar. O tempo todo eu falei, ela vai voltar em algum momento. Ela vai voltar por quê? Porque a profecia ela fala que um se perderá na terra ressecada. E eu achava que ela ia voltar. Porque fala, se perderá. Ela não voltou. E aí eu fiquei com ódio. Que eu fiquei com tanta tristeza e pena do Nico que eu não consigo sentir ranço do Nico. Mesmo quando ele trai o Percy em O Último Olimpiano, eu não consigo sentir ranço do Nico. Porque, de alguma forma ou de outra, eu não consigo... Como que eu posso dizer? Eu não consigo culpá-lo pela dor que ele tá sentindo. Porque eu imagino quão dolorido é pra ele ter perdido a Bianca e não ter nada sobre o passado dele. Então eu não culpo, eu não consigo. O Nico é meu protegido. De verdade, eu protejo o Nico com todas as minhas forças. Então eu não consigo sentir ranço. Eu senti ranço por 2 minutos enquanto eu lia a parte que ele trai o Nico, que ele leva ele pro Hades. Mas eu não consigo. Sinceramente eu não consigo. E voltando um pouco, eu amo essa... Eu não diria secundária, porque faz muito sim, porque faz parte da principal. Mas essa pequena aventura mínima que acontece do Nico tendo plano até o Percy indo pro Rio Stygia. Eu acho muito interessante porque a gente vê muito do Nico e do Percy juntos. E eu acho muito interessante... Uma coisa que eu sempre falo, quando olho pro Nico é que eu acho muito interessante os poderes dele. Eu acho que os poderes dele são uma coisa muito, muito bem escrita quando eu leio. Porque eu acho muito interessante a coisa dele poder andar pelas sombras, e ele reaparece, ele aparece, e ele é um ser muito poderoso. Só que ele não sabe, ele é muito poderoso, óbvio, filho dos 3 grandes. Mas eu acho muito interessante o Nico, eu espero que ele seja muito melhor, eu espero que ele seja mais desenvolvido em Heróis do Olimpo, que eu ainda vou ler. Depois eu falo sobre Heróis do Olimpo. Então, e eu acho muito interessante como a gente vê o passado do Luke. O Luke, nesse livro, é toda uma tour gigantesca. Que é, você deixa de ter um pouco de ranço do Luke nesse livro. Eu não gostaria de deixar de sentir ranço do Luke, porque eu, sinceramente, eu sou como o Percy até o final. Inclusive eu falo, sempre que eu tô lendo Percy Jackson, eu sou o Percy do começo ao fim. Não tem como você falar, não, você não é o Percy, eu sou o Percy. Eu me identifico completamente com esse pequeno ser, chamado Perseus Jackson. Mas eu sinto ódio do Luke até o último momento. Mas a gente fala sobre o último momento depois. E eu acho muito interessante como a gente volta na história do Luke. Como a gente pega a parte da May Castellan, como a gente pega o passado do Luke, e a gente começa a ver que fala... Caraca, mano. Talvez ele não tivesse tão errado sobre os deuses. E eu odeio sentir isso. Mas você começa a perceber que ele teve as escolhas. Eu acho muito interessante que mostra isso no livro. Porque a gente fala... Porque até a Hestia, ela fala... Se não me engano é ela que fala. Que ela fala que todos os semideuses têm um passado trágico. Têm um passado triste. Nem uns mais do que os outros.
Mas todos os semideuses passam por algum problema muito difícil. E todos têm as suas escolhas. Ou seja, o passado ruim não pode definir ele. Então o Luke teve as escolhas dele. O Luke escolheu ser mal. Mas mesmo assim, eu começo a sentir um desódio dele, entende? E eu sinto muita dó da May Castellan, porque ela queria muito ajudar. Que eu fico tipo, poxa, ela só queria ser uma boa mãe pro Luke. Ela queria ajudar, ela queria estar naquele meio, sabe? E eu fico tipo, poxa, caraca. Por quê? E aí, tipo, a gente tem toda a história, a backstory da Annabeth e da Talia. Que é tipo, cara, se você é fã de Percy Jackson, você vai entender o que eu tô falando, porque quando a gente pega a frase da Annabeth falando, até dá um pouquinho de lágrima. Quando ela fala, família, Luke, você prometeu. Tipo, a gente pega a parte do Luke se tornando extremamente amargo e pesado, e a Annabeth tendo ele como um irmão. E ele falando que ele prometeu ser família pra ela. Ele, a Talia e a Annabeth seriam uma família. E aí você pega tudo isso de ele ter meio que traído. Nossa, é muito triste, cara. É muito triste. Eu chorei horrores. Então quando você pega a história da Annabeth, você fala, mano, coitada da Annabeth, cara. Ela sofreu muito. A Annabeth sofreu pra caramba nessa história. E, enfim. Outra coisa que eu acho muito interessante, mudando de assunto. Eu acho muito interessante nesse livro como o tio Rick, ele pega as coisas que aconteceram em O Ladrão de Raios e traz de volta para o Último Olimpiano. Como, por exemplo, a volta da Senhorita Dodds, a volta do Minotauro. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante no Último Olimpiano, as lutas desse livro. Você vai falar, ah, mas Lucas... Não, mas, cara, eu não consigo não amar as cenas de batalha desse livro, porque a todo momento fica vindo a música do Fall Out Boys, que era My Songs Know What You Did in the Dark, que é uma das músicas mais clássicas de Edith de Percy Jackson. E, cara, a Batalha de Manhattan é um surto atrás do outro, porque você acha que toda hora vai acabar, mas nunca acaba. Você acha que o Cronos vai vir, mas ele não vem. E aí o Percy descobrindo os poderes dele, cara, o Percy consegue fazer um fucking tornado em volta dele. Você tem noção do quanto o Percy Jackson é poderoso? A gente começa a perceber, e depois que a gente pega toda a história de que ele foi pro Rio Stygia, inclusive falando sobre o Rio Stygia adentro. Aliás, por favor, me perdoe, porque eu vou e volto nos assuntos. Eu não consigo meter uma linha de raciocínio completa. Eu só consigo fazer linha de raciocínio quando eu tô escrevendo. Mas fora isso, minha fala é totalmente blá blá. Mas falando sobre o Rio Stygia, que ele pegou a maldição de Aquiles. Eu acho muito bonito como ele vê a Annabeth no Rio Stygia e ele pega na mão da Annabeth pra subir. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito entender que um dos maiores motivos de eu ter começado a ler Percy Jackson foi Percabeth. Então sempre que tem esses surtos Percabeth, eu fico tipo... Mas eu acho muito lindo como ele lembrou da Annabeth pra conseguir o que é que queria que ele fosse humano. E isso conversa muito com o final. Que a gente vê que ele não quis ser um deus porque ele queria ser humano. Não... Ele fala muito no final que ele queria ser humano porque ele queria ser só um cara normal, de vez em quando. Mas a gente sabe que ele não queria ser Deus por causa que ele não poderia ficar com a Annabeth. Se ele fosse se tornasse um Deus, ele não poderia ficar com a Annabeth. Então a gente fica tipo... Ah, que lindo. Mas enfim. Voltando, falando sobre as batalhas em Manhattan. Toda a cena da guerra em Manhattan, eu acho muito boa. Eu acho muito boas as cenas. Principalmente quando a gente tem o Drácon. Aparece o Drácon. E toda a história de que apenas um filho de Ares poderia... E você sente um ranço do chalé de Ares. A gente sente um ranço muito gigantesco. Porque a Clarice, deixando o ego dela... Porque a gente tem que falar, os filhos de Ares têm muito essa coisa do ego. Eles podem ser muito fortes, muito decididos, mas eles têm essa coisa do ego. E a Clarice não querer que o chalé de Ares vá para a guerra, você fica com um pouco de ranço.
Mas aí quando aparece o Drácon, e aí vem aquela cena que a Clarice, você acha que ela morreu, mas aí vem. Mas a Clarice não tinha olhos azuis. E você fica tipo... O que carambas está acontecendo nesta coisa? E aí você vê que no final ela é Silena. E aí era coisa que ela tinha traído ela, era o espião no meio do acampamento. Vamos falar uma coisa, eu já tinha pegado desde o começo que era a Silena. Vamos botar claro aqui, eu já tinha pegado desde o começo que era a Silena. Eu só tava esperando pra ver como eles iam revelar que era a Silena Beauregard. Eu não sabia como ela ia ser revelada, mas eu não sabia que ia ser desse jeito. Eu simplesmente amo quando os plots são assim. Quando são assim. Quando você... Tá, eu sei qual que é o plot. Eu sei que a Silena era espiã. Mas eu não sei como ela vai se revelar. E ela se revela tendo uma... Qual que é a palavra? Tendo uma redenção. Dela ajudando o acampamento meio sangue. E ela se sacrificando. Cara, é muito bom e é muito bem escrito essa história. É muito bem escrita essa cena. E do nada aparece a Clarice. E literalmente a Clarice vai sem armadura nenhuma e taca... Ela vai sem armadura nenhuma, ela tá no puro suco do ódio. E acaba com o Drácon. Que é simplesmente um dos seres mais OP desse universo. É muito bom. É muito boa essa cena. Vejamos... Eu acho muito interessante como a gente pega Hermes também nesse livro. Como Hermes é falado. Como... A gente também separa pra entender um pouco como que é a parte dos deuses nessa história. Que os deuses não podem interferir os deuses não podem interferir na vida dos seus filhos. Eu fico triste por causa disso, que os deuses não podem interferir na vida dos filhos ou das filhas. Mas ao mesmo tempo você entende a dor do Hermes. E aí você para pra entender, tipo, um pouco... E aí você fica meio dividido entre o lado do Luke e o lado de Hermes. Mas... Independente, o Luke tava errado. Eu não vou passar pano pro Luke em nenhum momento. Mas você sente a dor do Luke. Você entende a dor do Luke, mas ainda assim você entende que ele tinha as escolhas dele. E aí você vê o Hermes, que o Hermes não tinha escolha a não ser não viver, não interferir na vida dele. E mesmo assim o Hermes, muitas vezes ele tenta, mesmo quebrando todas as regras, muitas vezes ele vai na vida do Luke. E eu acho isso muito interessante. E muitas vezes ele tenta pedir pro Percy. Mas aliás, eu também não vou passar pano pro Hermes, porque, cara, eu senti um ódio quando ele brigou com a Annabeth. Tipo, botando nas costas da Annabeth que ela devia ter salvo o Luke. Eu fiquei com um ranço dele. Porque na cabeça eu acho que eu seria que nem o Percy. Naquela situação, eu seria também como o Percy. Eu ia ficar com muito ódio do Hermes. Por ele tentar... Por ele brigar com a Annabeth e botar nas costas dela. Mas, cara... Eu acho que o Hermes... Tanto o Hermes quanto o Luke, eles tiveram muitos pontos errados. Muitos pontos errados. Claro que o Luke foi pior. Mas enfim. Vejamos. Aliás, eu amo como a parte do porcos voam. Porque eu acho muito interessante a parte do... Eu esqueci como que é o nome do ser, da criatura. Que é o porco voador gigantesco. E o Percy literalmente voando no porco voador. E ele matando o bicho que ninguém tinha matado, só o Percy consegue. Cara, uma coisa que eu acho interessante, eu não sei como que isso vai ser desenvolvido em Heróis do Olimpo. Mas, cara, o Percy Jackson é um ser muito forte. Ele é muito poderoso. Eu acho isso muito interessante, o quanto ele é poderoso, cara. O Percy eu acho que é um dos personagens mais fortes de todos os livros que eu já li. E eu leio muito livro de fantasia. Cara, é engraçado até você falar isso. Mas eu acho que mais forte do que os poderes de Percy Jackson... Na minha cabeça, nos livros que eu li até hoje oficiais, seria tipo a Força Toon. A Força Toon acho que é a única coisa mais forte que os poderes de filho de Poseidon que o Percy Jackson tem, com a maldição de Aquiles. Porque pra quem não sabe, pequena observação, Força Toon é basicamente uma coisa que existe em desenhos animados. Claro, não é como se fosse um poder oficial que existe, ele é um poder, assim, é mais uma teoria que os fãs fazem sobre os desenhos animados. São, por exemplo, tu já viu, por exemplo, assistir Pernalonga, o Looney Tunes, ou Tom e Jerry, ou Bob Esponja, ou Incrível Mundo de Gumball?
são personagens que não importa o que aconteça, ele consegue voltar. Ele consegue meio que mudar a forma dele, consegue revidar e ele meio que é indestrutível. Essa meio que seria uma lógica por trás da física dos desenhos animados. E tecnicamente esse seria o poder mais forte que existe no mundo das histórias. Basicamente não existe um poder que seria tão forte quanto a Força Toon. Porque basicamente a Força Toon seria você ser indestrutível. Mas eu acho que o único personagem que a gente pega que tem uma explicação de poder, porque a Força Toon, entre aspas, não tem uma explicação. A Força Toon, entre aspas, é só um poder. Ela não tem uma explicação, assim como... Porque é um desenho animado, não tem a necessidade de ter uma explicação, e se tivesse uma explicação não seria tão boa. Mas pegando nas histórias, assim, eu acho que os poderes de Percy Jackson seria a única coisa que conseguiria se equiparar a isso. Pra você ter noção do quão forte é o Percy Jackson. Então eu acho que Percy é um dos seres mais fortes de todas as histórias que a gente já pegou. O cara literalmente poderia ser um deus. Então, tipo, olha a força desse querido. Mas, enfim. Eu acho muito interessante a batalha final também. A cena do final de Percy Jackson, que é eles no Olimpo contra o Cronos. E aí a gente tem até a redenção do Ethan Nakamura. É muito incrível, porque você fica, tipo, a todo momento... Eu acho muito interessante como Percy Jackson e os Olimpianos, e o último Olimpiano, você fica o tempo todo achando que ele não vai ganhar. Você sabe que ele vai ganhar no final. Mas ao mesmo tempo você fica, tipo, o que vai acontecer? Eu amo o livro, assim, porque fica, tipo, é eletrizante a leitura. É impossível. Tem até aqui da Booklist, na contracapa, que fala aventura em alta voltagem impossível de largar. É exatamente isso, cara. Você lê esse livro, você não consegue parar de ler. Você não consegue porque é uma cena atrás da outra. Você não consegue. É uma ação sem tamanho, cara. É uma ação gigantesca. Você não consegue. É todo momento um plot atrás do plot. E é uma luta. E é descobertas. E é, cara. E a última cena do Olimpo é muito isso. É muito tipo isso. Porque você não sabe o que vai acontecer. Porque o Cronos você não sabe como que ele vai ir. Porque ele é imprevisível. E ainda tem a parte do poder dele que ele consegue transformar o tempo em uma gelatina. E você fica desesperado com isso. E aliás, eu amo um pequeno adendo, eu amo a piada que eles fazem, porque no começo, quando o Percy entra no Rio Stitch e ele tem que escolher um lugar pra ser o ponto, tipo, vulnerável dele, eu amo que ele zoa, tipo, falando, não tem como, eu vou escolher, eu falo, vou escolher uma parte das minhas costas, porque eu não vou escolher outro lugar aleatório, porque, tipo, não seria tão épico quanto botar debaixo do sovaco. E aí depois a gente vai no final e o Luke escolheu onde? Debaixo do sovaco. Eu acho isso muito genial, eu achei muito genial. É porque a gente tá tão na tensão daquela cena do final, que a gente não para pra pensar no quão genial é essa piada. E a hora que eu li que era no sovaco, eu fiquei tipo, mano, não acredito que o tio Rick fez isso, eu não acredito que ele fez essa piada. No momento que tava, ele fez aquela piada. Eu acho isso muito bom. Mas enfim, aí a gente tem toda a cena final do Luke se redimindo e se sacrificando por todo mundo. Eu não vou negar, eu chorei muito naquela cena. Eu chorei. Porque, cara, é bonito. É bonito ver como o Luke morreu como um herói. E como a gente vê que na grande profecia, o Luke era o semideus. Porque a gente fica tanto preso ao que falava de que era um dos deuses antigos filho. A gente fica tipo, tá, deuses antigos. A gente acha que é um dos três grandes. Mas ele fala deuses antigos. O Hermes é um dos deuses antigos. Ele não fala a profecia não fala um dos três grandes. Ela fala dos deuses antigos. E o Hermes é um dos antigos. E a gente fica tipo, caraca, era o Luke esse tempo todo e a gente nem tinha percebido. Ele era o herói. Ele era o herói. E aí a gente fica tipo, caraca. Caracas. Mas enfim, é uma cena surreal. É uma cena extremamente surreal. E enquanto isso também tem a coisa daquele dragão gigantesco, esqueci o nome dele, perdão. Não esqueci ele, toda aquela cena dos deuses lá e quem tem que salvar o Olimpo é os semideuses. É muito genial. O livro inteiro é eletrizante, você não tem como parar. Mas enfim, aí a gente tem toda aquela cena final
do Percy e da Annabeth, todos os semideus ganhando seu reconhecimento. E aí a gente tem o Percy podendo ser um deus, ele não quer, porque ele quer ficar com a Annabeth, muito lindo. E aí a gente vai pro final do livro, que tem... Oh, pequeno adendo, como eu falei, a Rachel, eu acho muito interessante como ela aparece no livro inteiro. E como ela é importante pra essa história. E aí, tipo, a gente tem todo o rolê dela se tornando o oráculo. E aí tem o Percy com medo, porque ele viu a May Castellan querendo se tornar o oráculo. Só que o oráculo recusou, e aí praticamente acabou com a vida dela. E aí a gente pega esse final da Rachel, você fica, mano, vai dar ruim. E aí no final não dá ruim. E eu acho muito interessante como a Rachel se entregou pra essa história. Porque a Rachel, por mais que ela não seja um meio sangue, ela é muito legal ver ela nessa história. E, enfim. Aí a gente tem esse final. Eu acho muito legal ver a Rachel e a Annabeth se juntando, sendo mais amigas. Eu acho muito fofo. Inclusive, eu acho bom pra sanidade do Percy que a Annabeth não descubra que a Rachel beijou ele. Porque Percy Jackson sobreviveu a Cronos, sobreviveu a Lestrigões, Teuquines, sobreviveu a tudo. Mas ele não sobreviveria a uma Annabeth nervosa. Essa é a verdade. E, enfim, eu amo o final, falando sobre Annabeth e Percy Jackson, porque eu amo, simplesmente eu amo. Que o final é mais ou menos, que o final é tipo, eles correndo, colina meio sangue abaixo, e aí os dois juntos se divertindo, e aí ele fala, dessa vez eu não olhei pra trás. Porque sempre que o Percy Jackson sai da colina meio sangue, em todos os livros, é meio que sempre uma tensão do tipo, ele não vai voltar tão cedo, ou tipo, ele tá numa situação de quase morte. E aí a gente pega que, tipo, no final, tá tudo bem. E é esse final. E eu achei muito lindo, eu achei muito lindo. E aí você vê, e eu acho muito... Até fica, tipo, meio emocionado, assim, que você fica, tipo... Esse livro não tem um final de, no próximo livro e tal, assim, você fica, tipo, caraca, não tem o próximo livro. E você fica, tipo, acabou. Mas a gente tem Heróis do Olimpo. E aí a gente acaba com a profecia que a Rachel dá. Que é 7 meio-sangues responderão ao chamado. Responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Um juramento a manter com um alento final. E inimigos com armas às portas da morte final. E aí a gente fica tipo o livro inteiro, o Percy e a Annabeth falando, não deve ser sobre a gente, né? Só que aí você sabe como que é o Heróis do Olimpo. Mas cara, já eu falo sobre Heróis do Olimpo. Mas cara, falando sobre o Último Olimpiano, com esse final. Genial. Genial com todas as forças. Eu não consigo deixar de achar que Percy Jackson e os Olimpianos é a melhor saga que eu já li em toda a minha vida. Eu não sei se Heróis do Olimpo vai conseguir chegar a esse nível. Mas Percy Jackson e os Olimpianos é a melhor saga de fantasia, a melhor saga que existe. Com certeza é o melhor livro, um dos melhores livros que eu já li. Não vou falar o melhor porque eu tenho outros favoritos. Eu não consigo tirar do meu pódio porque eu boto como do meu pódio o meu livro favorito da vida, O Pequeno Príncipe. Então eu não consigo tirar ele é meu favorito. Mas Percy Jackson, cara, se você falar de saga, é genial. E eu fico triste que Percy Jackson não tem tanto reconhecimento, tipo, por exemplo, com todas outras sagas de fantasia, como por exemplo Harry Potter. Eu amo Harry Potter, mas eu tenho o meu time. Eu gostaria que Percy Jackson tivesse mais reconhecimento, que as pessoas botassem mais hype em Percy Jackson, não só pela série, mas porque os livros são muito bons. Os livros são incríveis, cara. Incríveis, incríveis, incríveis. Melhor saga que já existiu. Melhor saga. De verdade. Mas, enfim. Terminei Percy Jackson os Olimpianos. Esses foram os meus surtos. E agora eu tô ansioso pra começar o Heróis do Olimpo. Por quê? Eu comecei a ver um pouco dos Heróis do Olimpo por memes e porque eu faço parte do fandom, então eu abro meu TikTok e tem Percy Jackson. E os Heróis do Olimpo, pelo que eu vi, pouco que eu vi, não é mais a narração do Percy. Não é mais a narração do Percy Jackson. E eu vou ficar muito triste com isso, porque eu amo a narração do Percy Jackson, porque por mais que seja extremamente duvidosa a narração do Percy, em que ele acha que ele é um Zé Ninguém, extremamente fraco, a gente vê pelo que eu já vi um pouco de Heróis do Olimpo, é que o Percy Jackson, como eu falei, é simplesmente o ser mais forte que existe. E o Percy Jackson, por mais que ele não seja um narrador tão confiável, eu amo a narração do Percy, porque ele tem aquele molho de um narrador. Então fica meio triste que não tenha. Além do mais,
eu vi que o próximo livro começa com o Jason. Que eu não sei quem é Jason ainda, mas pelo que eu entendi, o Jason é praticamente um personagem que ele fica todo mundo, você abre o Herói Perdido e você começa a narração dele e você pergunta, who the fuck is Jason? E ele, pelo visto, também na história se pergunta, who the fuck is Jason? Então eu fico tipo... Porque pelo visto, Jason é um desmemoriado que a gente não sabe o que rolou. E ele começa a narração do livro. E aí tem todo um rolê de outro acampamento. Aí tem o Léo Valdez. Que por enquanto, pelo que eu vi, o Léo Valdez vai ser um incrível, um perfeito. Não sei ainda, não conheço. Mas falam que ele é um perfeito. Então eu tô ansioso pra ler. E tem todos os outros personagens. Vai ter os 7 meio-sangues. E no meio deles vai ter Percy e Annabeth. Então vai ter Percabeth. Inclusive eu tô ansioso, porque um dos livros que eu mais tô ansioso para ler em Heróis do Olimpo é a Marca de Athena. Por vários motivos que você que é fã de Percy Jackson deve entender já. Mas enfim. E eu tô planejando comprar o box de Heróis do Olimpo quando eu for na Bienal do Livro. E sim, você que chegou até aqui, terá vídeo de Bienal do Livro. Porque eu vou. Então vai ter vlogzinho de Bienal do Livro. Eu prometo, não sei se eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer. Mas enfim, era isso. Foram 31 minutos de vídeo. Obrigado se você chegou até aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado nesses surtos de Percy Jackson. Porque se você que tá aqui, você me acompanha há um tempo, você sabe como eu sou um hiperfoco nesta coisa. Enfim. É isso. Eu quero falar meus surtos, meus lindos surtinhos. E é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Leia Percy Jackson. E aliás, só pra terminar o vídeo aqui. O quão lindo é isso aqui, porque eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Que é ver esses livros aqui juntinhos. Ver os 5 livros juntinhos. Eu acho muito legal aqui, ó. Com cada um com o pilarzinho dos deuses. Eu acho muito lindo. E quando eu peguei pela primeira vez, que eu juntei esses 3 livros, eu falei, ai, que lindo! Que lindo! Tipo, cara, se você falar pra mim, se você chegar com a cantada de falar, você é tão lindo quanto o box de Percy Jackson e os Olimpianos, cara, isso daqui é elogio pra você casar. É elogio pra casar. Você fala, você é tão lindo quanto a coleção de Percy Jackson e os Olimpianos. É elogio pra casar, na verdade. É elogio pra casar. Enfim, e falando também, eu acho muito lindas as ilustrações, cara. Eu acho muito lindo. De verdade, eu acho muito lindo as ilustrações. Eu ainda tô planejando querer pegar, de alguma forma, os livros antigos, só pra ter coleção. Só pra ter coleção, só porque eu quero ser colecionador de Percy Jackson e ter um pequeno coleçãozinho. Mas eu vou focar primeiro em ter os livros, né? Vamos primeiro comprar os livros, os outros, né? Porque ainda tem. Agora que a gente terminou os Olimpianos, a gente tem Heróis do Olimpo, tem Provações de Apolo, tem o outro que é o que o Rick Riordan vai lançar. Tem 3 que vai lançar, que vai ser meio que tipo na mesma vibe de Os Olimpianos. E também, depois disso, tem o Sol e a Estrela, que é o do Will e do Nico, que eu tô muito ansioso também pra ler. Mas, enfim, eu tô ansioso pra ler todos, cara. Todos. E eu acho muito interessante que no final de Última Olimpiada a gente pega um pouco do Apolo. Do Apolo aparecendo do nada, assim, no meio do acampamento. E a gente fala, tipo, referências à aprovação de Apolo. Mas, enfim, tô ansioso pra continuar nesse universo, que é um dos meus universos favoritos de fantasia. Tô ansioso pra continuar a ler. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, se inscreve no canal que tem vídeos... De tempos em tempos tem vídeos. Eu não sei dizer... Eu tô planejando fazer um vídeo por semana. Se eu vou conseguir fazer isso, não sei. Mas eu vou me esforçar pra tentar fazer um vídeo por semana. E é isso. Obrigado por chegar até aqui. Comenta aqui nos comentários qual é o seu chalé de Percy Jackson, qual é o seu favorito, qual é o seu personagem favorito. O meu chalé 3, que obviamente o meu favorito é Percy Jackson. E é isso. Qual é o seu livro favorito também? Comenta aí embaixo. Vamos conversar sobre Percy Jackson. E é isso. Eu já falei isso umas 200 vezes, me perdoe. Obrigado por chegar até aqui. Um beijo, se cuidem. E seja lá qual for a sua crença, que o seu Deus proteja você. Seja bom para o próximo e seja bom para si mesmo. É isso, um beijo. Mas toda vez que eu faço esse final, eu lembro da Zendaya falando, yeah, don't forget to smile. E aí a musiquinha das Aranhas.
Muito bom. Enfim, é isso. Tchau. Até a próxima e obrigado por assistir. Tchau.